Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos a lição dessa semana, a lição número 3, a terceira parte do estudo sobre finanças com base na Bíblia. É sempre um privilégio estarmos juntos nestas horas de meditação, de reflexão na palavra de Deus, e esperamos que esses momentos sejam momentos de bom proveito para todos os nossos queridos irmãos. E nosso desejo é que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja esclarecendo tudo aquilo quanto nós precisamos saber a respeito da sua palavra. Como nós estamos estudando o livro de João durante a semana, eu vou passar para vocês os versículos que me despertaram a atenção. E espero que vocês também tenham podido separar alguns daqueles versículos que despertaram a atenção durante os dias da semana. Eu sempre insisto e acho que essa é a única maneira de nós crescermos e todos nós nos desenvolvermos no conhecimento da palavra do Senhor, é através da leitura da Bíblia. E como é maravilhoso, queridos irmãos, esse livro de João. Eu gosto muito desse livro já desde os meus princípios no Evangelho, mas cada vez que nós o lemos, nós aprendemos mais e mais. Então vamos para a primeira lição de segunda-feira. Como não podia deixar de ser, eu escolhi João 3,16. Eu acredito que talvez a maioria de vocês também tenham escolhido esse versículo, porque ele é considerado o texto áureo da Bíblia, não é isso? E nós observamos assim, eu tenho a impressão que foi até o autor do livro, João, o evangelista, João o apóstolo, que chegou a essa conclusão, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos, quanta verdade nesse texto. A verdade do amor de Deus para com a humanidade, o mundo, aqui não há distinção entre povos, como sendo os judeus ou os gentios, somos todos incluídos nesse laço de amor de Deus, e nos deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo ter, no presente, nos traz a certeza de que esta vida é alcançada no momento que nós cremos nele. Não é muito importante esse versículo? Espero que vocês tenham anotado esse versículo. Na terça-feira eu separei João 3,20. João Batista aqui, ele faz uma declaração espetacular a respeito de Jesus. Ele sendo o mais velho, nascido 3 meses de diferença, mas, portanto, era o mais velho, os dois eram primos, e, no entanto, ele aqui, se referindo a Jesus, ele diz: convém que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Essa é a importância quando nós reconhecemos a soberania de Jesus nas nossas vidas. É muito bom. Na quarta-feira eu separei João 3,36. A grande necessidade do homem é crer, tão somente crer no Senhor Jesus. E diz aqui o texto: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Novamente, o verbo ver no presente, né? Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Esse tempo no presente nos dá plena certeza de que não é uma promessa para o futuro, não é dizendo que terá a vida eterna, ou já teve, é um tempo no presente. Por isso que nós descansamos nessas promessas do Senhor, quando ele diz que nós temos a vida eterna no momento em que nós cremos nele.
E uma vez que nós cremos nele, ninguém pode desfazer esse laço que foi selado com sangue, meus queridos irmãos, ali na cruz do Calvário. Vocês sabem disso, né? Na quarta-feira eu separei João 4, versículo 6. Aqui nós vemos o nosso Jesus como um ser humano que tinha fadiga, um ser humano que também sentia cansaço. Isso também para nós é uma mensagem muito importante, porque Jesus desceu da sua glória e veio a este mundo para se tornar aqui entre nós um semelhante a nós, para mostrar-nos que podemos seguir os mandamentos do Senhor, ainda que não podendo cumpri-los todos, mas nós podemos aceitar o plano da graça de Deus. E para isso ele pagou o preço, para que nós pudéssemos fazer parte desse plano de Deus, de sermos constituídos um povo, uma raça eleita, um povo escolhido. Então, o texto diz assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Por volta mais ou menos de meio-dia, o nosso Senhor para um pouco a sua caminhada junto à fonte de Jacó, e ali o tempo não é propício para nós agora abordarmos, mas ele ali tem um encontro maravilhoso. Aliás, está no versículo 14 da lição de sexta-feira, quando ele fala com uma mulher, a mulher samaritana. Versículo 14, disse Jesus àquela mulher: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte para jorrar para a vida eterna. A água que o Jesus nos oferece. Olha, a preocupação do Senhor não é com a nossa vida aqui nesse planeta Terra, que é uma existência muito limitada fisicamente, mas ele nos propõe uma existência eterna na sua glória. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. E terminando as lições da semana, no sábado, eu separei João 4, 25 e 26. Aqui nós observamos que aquela mulher que Jesus encontrou ali no poço, na fonte de Jacó, embora sendo uma mulher samaritana, ela era uma mulher instruída na palavra, porque ela conhecia as profecias, quando ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha só, ela sabia que as profecias anunciavam a vinda do Messias, do Cristo, e que quando esse Messias chegasse, ele lhes anunciaria tudo aquilo que ela estava presenciando ali naquele momento, ou talvez por já ter ouvido falar de Jesus nas suas peregrinações ali naquela região. Olha só a resposta de Jesus. Essa resposta nos traz uma emoção muito forte, porque Jesus diz assim para ela, disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Eu não sei como é que os irmãos pensam sobre esse assunto, mas eu acho que quando Jesus falou, eu sou o que fala contigo, ela deve ter sentido uma emoção, uma coisa assim muito especial, porque ela estava diante do Messias, do Cristo tão esperado. Meus irmãos, nós agora aguardamos a volta do Senhor Jesus. Vai ser um dia maravilhoso quando a igreja do Senhor, dos quatro cantos da terra, de todos os tempos, haverá de se encontrar na glória celestial como a noiva encontrando o noivo. Que o Senhor nos abençoe e olha, continue estudando, viu, meus irmãos? Não fique esperando que um professor, um intelectual, alguém qualquer vai lhes acrescentar saber espiritual. O saber da Bíblia é individual, cada um tem que debruçar-se na palavra e o Espírito Santo
que é o mestre dos mestres, vai abrindo os horizontes para nós, não é isso? Que o Senhor nos abençoe. Vamos então agora dar continuidade ao estudo da nossa lição, que vimos fazendo, já hoje nós estamos partindo para a terceira etapa, e é sempre bom deixar claro que muitos dos assuntos que aqui abordamos não são mandamentos bíblicos, são palavras extraídas das Escrituras, mas que servem como um bom conselho. Mas isso não significa, se nós não formos assim muito rigorosos no segmento desses conselhos, que nós estaremos pecando. Por exemplo, como nós estudamos no domingo passado sobre a questão da execução das finanças, aí nós vimos sobre a questão do desperdício, vocês devem estar lembrados sobre isso. Vimos também sobre a questão do uso das ferramentas adequadas, e terminamos já bem no finalzinho falando da importância da economia, da importância da poupança. E eu quero aproveitar mais um pouquinho esse tempo para avançarmos um pouco mais sobre esse assunto da poupança, da economia, mas sempre deixar claro, isso é conselho, não é uma norma que precisa ser assim levada ao pé da letra, porque eu vou explicar mais adiante. Mas vamos ler um texto bíblico onde nós aprendemos a poupar com as formigas. Esse animalzinho tão pequenininho que muitas vezes aborrece nós que temos às vezes uma horta, né, ou um pomar, que quando chegamos lá e olhamos, cadê as folhas, cadê as flores, né? As formigas de uma noite para o dia é capaz de destruir todo um pé de laranjeira, um pé de abacateiro, mas elas estão no trabalho delas. Mas então vamos ver o que a palavra nos diz em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11. Vamos ler juntos? Está aí na tela, né? Vocês podem acompanhar comigo essa leitura. Eu vou colocar na tela essa leitura para vocês acompanharem comigo, tá bom? Agora já está aí na tela, fica mais fácil para nós acompanharmos esse assunto. Diz assim: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então, o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços, vou descansar, mas o pouco, nem trabalhou, já está cansado, né? Nós poderíamos até acrescentar algo mais sobre estas palavras do preguiçoso, né? Eu vou consultar o WhatsApp, eu vou consultar o Facebook, eu vou consultar, sei lá, outras... vou assistir um filme, né, por exemplo. Enfim, há sempre muitos argumentos para justificar a preguiça. Mas, olha, a preguiça, ela é um desastre na vida das pessoas, sabe? Por quê? Porque o tempo vai passando e quando chega uma idade em que às vezes não há mais forças para trabalhar, não há mais forças para ganhar o dinheiro, as coisas se tornam mais difíceis, não é isso, meus irmãos? Então nós temos aqui a grande lição de aprendermos a poupar com as formigas, tá? A não sermos preguiçosos, nos esforçar o máximo para aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Observe que as formigas, elas guardam aquilo que elas apanham no verão, e durante o inverno você pode ir lá na roça, por exemplo, e você quase não vê formiga andando, porque elas estão dentro das suas casas, né, dos seus formigueiros, e parece até que nem existe formiga. Mas deixa chegar o verão para você ver. Elas saem com muita disposição para trabalharem. Esse é um exemplo para nós. Muitas vezes nós temos que aprender a usar o tempo que nós temos
de verão na nossa vida. Eu penso assim, o verão na nossa vida é quando nós estamos jovens ainda, com muita força, com muita disposição, porque depois vai chegar o inverno, que é exatamente o tempo quando nós já estamos cansados, estamos cheios de dores, né? Cheios de enfermidades. Então, esse tempo é um tempo que nós temos que aproveitar aquilo que foi é, colhido durante o o tempo que nós tínhamos como o nosso verão. Mas temos outros textos que eu gostaria de deixar para mostrar o perigo da preguiça. Provérbios 26, versículo 15, nós lemos: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. É incrível como tem situações assim, né? Quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de uma experiência que, quando criança, eu ouvia muito lá no interior, na roça onde nós morávamos. Lá tinha um bicho, um animal silvestre chamado preguiça. Na região lá tinha esse tipo de animal. Então é um animal que anda muito lento, muito lento. Ele leva horas e horas para subir um tronco de uma árvore, por exemplo, né? Por isso que o nome dele é preguiça. E alguém, às vezes, para implicar conosco, ainda mais criança, dizia assim, falava assim: fulano, você quer comida, né? Aliás, falava com a preguiça, melhor dizendo. Preguiça, você quer comida? Ela disse: sim, quero comida. Aí alguém dizia: então vai lavar o prato. Aí ela respondia: não, não quero comida. Só para não ter o trabalho de lavar o prato. Não é o nosso caso, né? Graças a Deus que a maioria dos nossos queridos irmãos não tem esse hábito, mas fica aí a lição ela é pertinente, é uma lição atual nos nossos dias. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, nós temos uma outra notícia aqui muito importante, quando Paulo escrevendo diz: porque ainda convosco vos ordenamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha, o apóstolo Paulo ele foi assim bem claro nas suas palavras, porque talvez ele observasse, talvez não, ele observava que mesmo entre os crentes haviam aqueles que faziam, né, corpo mole, como se diz, aquele que não se esforçava. Tem gente que tem, infelizmente, talvez um tipo de anemia, uma falta de saúde, né, porque nem sempre toda preguiça é só de origem mental, às vezes é de origem também de saúde. Mas tem aqueles que realmente são aproveitadores, e nisso Paulo diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. E Provérbios capítulo 24, versículo 30, nós lemos mais uma passagem lá do Provérbios, quando diz: passei pelo campo do preguiçoso, está aí na tela para vocês acompanharem, né? E junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei. Pensou, né? Vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, né? E assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Meus amados irmãos, não há muito o que acrescentar, porque é muito claro a palavra do Senhor a respeito da necessidade de lutarmos contra a preguiça, tá? E saber que o Senhor, ele valoriza aqueles que são espertos no trabalho, aqueles que se esforçam no trabalho, tudo dentro de uma medida também, não é ficar aí trabalhando como um louco, né? Mas é trabalhando dentro de um padrão que o Senhor tem estabelecido. Portanto, nós vamos agora partir para um outro item da nossa estudo. Aliás, um item que está desdobrado em três ações, em três novos itens, que é financiamento ou empréstimo, ou financiamento,
e empréstimo é a mesma coisa, fiança, garantia de terceiro e compartilhamento. Então, dentro desse conceito que nós estamos aqui trazendo para os irmãos sobre finanças com base na Bíblia, nós vamos observar esses 3 itens. Está na ordem aí, quarto, quinto e sexto, porque nós estamos seguindo aquela ordem lá desde o começo, né? Quando nós estudamos lá sobre orçamento, sobre planejamento, sobre execução, né? Então, esse seria o quarto e o quinto naquela série, naquela sequência. Mas volto a dizer aos queridos irmãos que isso que nós estamos vendo aqui, meus queridos irmãos, são conselhos bíblicos. Né? Não se assustem se falarmos algo que, porventura, você pode dizer, poxa, mas eu não tenho condição, eu não tem problema. Conselhos da palavra para o nosso bem-estar. Tá? Nós não devemos nos ficar angustiados, porque a palavra mesmo nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, tá certo? Mas se a palavra nos dá conselhos, é porque é para o nosso bem. Então vamos observar um pouquinho mais sobre essa questão de financiamento e empréstimo. Eu falei lá atrás da poupança, eu talvez nem esclareci muito, mas eu agora estou lembrando que quando nós trabalhamos, o bom seria se do salário que recebemos todo mês, pudéssemos separar, nem que fosse R$ 50 por mês, e fazer um depósito numa poupança ou guardar num canto lá, para que numa necessidade, numa eventual necessidade, houvesse uma reserva para que pudéssemos nos socorrer com aquela reserva. Tá? Mas é conselho, quem não puder separar R$ 50 por mês, tudo bem, paciência, né? Não vamos nos preocupar também, mas se pudermos poupar, se pudermos prevenir alguma coisa para um evento futuro, né? Coisas assim que às vezes acontece, você queima uma bomba d'água, por exemplo, de repente você que usa bomba em casa, ou queima uma geladeira, e são despesas extras que, se houver uma pequena reserva, vai suprir isso sem lhe trazer maiores transtornos, tá bom? Mas voltando à questão disso, às vezes não há poupança, mas há necessidade de se tomar recursos emprestado, né? Aliás, o empréstimo, quando ele é bem administrado, ele é até muito útil, tá? Principalmente para as empresas. Às vezes o empresário ele precisa de recursos para usar uma linguagem mais empresarial, né? Alavancar os seus negócios. E o empréstimo existe porque na outra ponta tem um poupador. E o poupador ele só recebe recursos de juros se houver alguém que vá lá no banco e toma o dinheiro emprestado. Aliás, o banco serve como esse elo entre o poupador e o tomador de empréstimo. A função primordial de um banco é essa. Ele recebe depósitos, recebe aplicações de um lado, paga uma taxa de juros, normalmente é uma miséria de taxa de juros, é a menor possível, que nem agora aqui no Brasil está em torno de 2%, acho que 2,5% ao ano, né? E na hora que ele vai emprestar, ele cobra 12%, 13%, 15%, mas infelizmente esse é o sistema que nós vivemos. Mas para fazer empréstimo ou financiamento, tem que ter aqueles cuidados que nós vimos na lição passada. Planejamento, tem que ter orçamento e tem que ter também a execução. Esses princípios são muito válidos, tá certo? E eu fiz aqui 3 anotações que eu gostaria então de frisar. Primeiro, nunca assumir uma dívida além da capacidade de pagamento. Um conselho, é claro, tá? Mais uma vez, eu estou passando para vocês a minha experiência. Não assuma uma dívida, por exemplo, alguém que ganha, vamos supor, R$ 1.500
tenho lá suas despesas fixas e tal, que somando dê lá uns R$ 400, aí sobra 1.100. E vamos dizer que outras contas para pagar, alimentação, colégio lá, vamos supor, gaste mais 800, tá? Aí sobra o quê? De 1.100 menos 800, sobram R$ 300. Então, se ele tiver que tomar um empréstimo, o máximo que ele pode comprometer de prestações tem que ser R$ 300. Ele não pode assumir um empréstimo para pagar R$ 500 se ele tem nos seus cálculos ali uma margem apenas de 300. E é uma dica que nós passamos, tá? Porque às vezes a pessoa vê lá um bem na Casas Bahia ou em qualquer outra loja e pensa, não, eu vou comprar. E a prestação é R$ 500, mas eu ganho 1.500, dá. Mas quando ele vai fazer as contas, ele vai ver que só tem 300. Então, vai cair em uma dificuldade mais adiante, tá certo? Segundo, muita atenção na hora do empréstimo, na questão dos juros cobrados nas compras financiadas, tá? Às vezes, tem pessoas que têm uma poupança lá no banco, guardando aquela reserva que nós falamos ainda há pouco, né? Mas, na hora que precisa de fazer uma compra, em vez dele tirar o dinheiro da poupança e comprar à vista, negociando um bom preço, não, ele compra financiado, pagando uns juros exorbitantes. Enquanto que a poupança paga para ele talvez 0, digamos, 3% ao mês ou até menos, o financiamento que ele vai fazer vai cobrar dele lá 10%. Então não existe nenhuma lógica você tendo recursos comprar algo à prestação que vai pagar uns juros bem maior, né? Então é questão de muito cuidado. Outra coisa nessa questão dos juros cobrados é saber pesquisar os bancos que podem oferecer financiamento. A taxa de juros não é uma taxa tabelada, então pode ser que tenha bancos que tenham uma taxa maior, outra menor, tá? Então é uma oportunidade também de se fazer uma pesquisa, viu que eu falei lá de planejamento? Então tá aí, tem que fazer uma pesquisa, um orçamento para ver qual a melhor instituição para fazer aquele empréstimo. Não é pecado fazer empréstimo, não é pecado fazer financiamento. Aliás, muitas das vezes é até uma boa, um bom instrumento para se adquirir algum bem, principalmente adquirir a casa própria ou um automóvel, que são bens muito caros, e realmente ter o dinheiro para pagar esse bem à vista é muito difícil, né? Principalmente para todos nós que trabalhamos como funcionários. Agora, a financiado, que nem a casa própria, às vezes em 15 anos, em 20 anos, se a prestação estiver naquela faixa, lembra que eu falei dos R$ 300? Aí sim, aí vai ser muito tranquilo, né? Tranquilo, se Deus, com a ajuda de Deus, né? E isso aí tem que estar sempre orando ao Senhor para que não perca o emprego, para que não haja enfermidade, ou seja, que aquelas despesas, né, de 1.200 não se alterem também, tá bom? E terceiro item sobre financiamento que eu quero deixar com vocês nessa manhã é a questão de cartões de crédito. Cuidado no uso dos cartões de crédito. Muitas famílias ou muitas pessoas, incluindo famílias também, né, têm tido dificuldades no uso do cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito, na hora que você vai na loja, ele não pergunta se você tem saldo ou não tem, se você tem capacidade de pagar ou não tem, ele tem um limite. Normalmente o gerente do banco, ele quer, quanto mais você movimentar, mais ele tem pontos, mais ele ganha, então muitas vezes ele até favorece. É claro que ele vai tomar cuidado também para não te colocar um limite muito exorbitante. Mas nós é que temos que nos cuidar. Tem pessoas que têm tido grandes problemas no uso do cartão de crédito, tá? E às vezes a pessoa adquire vários cartões de crédito,
tem cartão do banco A, do banco B, do banco C, compra um, compra outro, quando vai observar, ele está super endividado, ele não pagando aquela dívida, ela cresce assim assustadoramente, é uma dívida que realmente os bancos não têm dó, as financeiras não têm dó de quem toma o dinheiro. Eu trabalhei observando estas coisas e sei como que isso funciona. Então, cartões de crédito têm que ser usados com muita parcimônia, tá? Com muito cuidado para não tropeçar aí nessa situação dos juros. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de deixar com os queridos irmãos esse assunto sobre financiamento e empréstimo. Mas tem um outro assunto também que eu quero abordar nesta manhã, que é a questão da fiança. Também aconselho, meus irmãos, não estou dizendo que se alguém for fiador ou alguém usar fiança, está pecando, mas olha o que diz a palavra de Deus. Aliás, deixa eu explicar um pouco. O que é fiança? Tá? Talvez alguns dos meus queridos irmãos possam estar perguntando. O que vem a ser fiança? Fiança é aquele compromisso que alguém oferece a um amigo, a um familiar, tá? É uma garantia que alguém oferece para que esse familiar adquira um empréstimo ou compra um bem, alguma coisa nesse sentido. Então, o fiador, normalmente, ele é a pessoa que tem capacidade de pagamento e o credor, ele empresta o dinheiro para aquele devedor se ele souber que o fiador vai ter condição de pagar aquele empréstimo. E o que nós sabemos, infelizmente, é que muitas pessoas tomam recursos emprestados e acaba deixando o fiador depois em dificuldade. Porque a pessoa sabe, se eu não pagar, quem vai ter que pagar é o fiador. E às vezes, né, o fiador fica em apuros quando bate na porta o cobrador com a nota promissória ou lá com o documento dizendo: olha, o senhor é o fiador dessa compra aqui ou desse empréstimo, o fulano não pagou e eu venho receber do senhor. Então, meus queridos irmãos, a fiança ela é um recurso que é usado, tá? Mas nós devemos tomar muito cuidado. Entendem o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo para vocês, olha, quem é fiador tá pecando. Não sei, a palavra de Deus nos aconselha a não ser. Mas muitas vezes, né, as pessoas passam por necessidade e aí não sei como fazer. Hoje em dia, alguns tipos de empresas, elas já estão aprimorando um pouco mais essa situação de fiança, e em vez de exigir um fiador, ela exige um seguro. Seguro fiança. A pessoa paga uma taxa maior por aquele empréstimo, e caso ele não possa honrar o compromisso, e aí tem vários os motivos, o seguro cobre aqueles motivos. E depois o seguro vai cobrar do devedor, né? Porque também tem isso. O fiador, ele fica obrigado a pagar ao credor, mas ele também tem direito de cobrar daquele devedor. Né? Então, também não quer dizer, porque foi o fiador que pagou, o devedor está livre. Não, ele vai continuar com a dívida e a dívida pode ser cobrada, inclusive de forma jurídica, tá bom? Mas o ideal é não precisarmos ser fiador. Vamos ler então Provérbios 11:15. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Então, se pudermos, vamos deixar esse assunto de fiança fora do nosso entendimento, né? Fora do nosso coração, vamos assim dizer. Provérbios 17, versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo.
Olha só, compromete-se ficando fiador do seu próximo. Meus irmãos, é um assunto muito sério. Eu considero isso aqui como uma advertência que a palavra nos traz sobre muitas coisas que nós, às vezes, não sabendo, passamos, às vezes, por situações de dificuldades. Não é isso, meus irmãos? Nós vamos parar por aqui o nosso estudo. Se Deus permitir, semana que vem nós vamos continuar, nós vamos abordar um assunto sobre compartilhamento. Eu gostaria de só deixar um gostinho para vocês sobre esse assunto. Nós vamos compartilhar sobre as informações que são úteis na área de finanças, principalmente dentro de uma família, que é conta corrente bancária conjunta, locais de guarda de documentos e valores e lista das principais obrigações mensais com as datas de vencimento. O nosso tempo está super já avançado e nós não vamos abordar isso hoje, mas nós vamos deixar, se Deus permitir, na próxima aula nós vamos ver, vamos começar daqui sobre essa questão de compartilhamento. Então, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final desta escola dominical. Nosso desejo é que ela seja bênção. E eu gostaria muito que os irmãos me ajudassem com algum tipo de comentário, ou particular, ou no grupo da igreja, se estão entendendo, se estão gostando desse assunto. Né? Às vezes eu penso, será que eu estou alcançando o propósito que foi nos solicitado? Às vezes eu fico meio perdido nessa situação. Eu não quero fazer nada que não seja de interesse dos irmãos. É um assunto que envolve coisas da terra, coisas humanas, mas sempre baseado na Bíblia. Sempre baseado na Bíblia, não é verdade? Ok, vamos orar agora agradecendo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esses momentos que temos passado no estudo da Tua Palavra. Nós somos muito felizes por poder ter a Bíblia, a Palavra Sagrada, em nossas mãos. E agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a visão, tem nos dado a leitura, e nós queremos a cada dia aprender com o Senhor. Louvado seja o Senhor, ajuda-nos a compreender como lidar com as nossas finanças dentro do padrão que o Senhor estabeleceu nas Escrituras. Abençoa os nossos irmãos onde estiverem, cada um conforme as suas necessidades. Toma-os nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. E assim nós estamos chegando ao final dessa lição. E esperamos encontrá-los novamente na próxima reunião, se Deus assim permitir, né, meus irmãos?